E aí o limite da diferença? Aí é outra indeterminação. Vocês já viram duas indeterminações. Quais são? Zero sobre zero. Zero vezes infinito. Que pode ser mais ou menos, tá? E agora é infinito menos infinito. Isso é indeterminação. Mas essa indeterminação é fácil de você sair dela se você escreve o seguinte, ó. Isso aqui é o limite com o x tendendo a mais infinito de... Coloca o x3 em evidência. Colocando o x3 em evidência, fica o quê? 1 menos 1 sobre x. Não fica? Aí, colocando dessa forma, qual é o limite do x3 com x tendendo a mais infinito? E qual é o limite desse fator? É 1, porque 1 sobre x tem limite 0. Então, esse fator tem limite 1, esse aqui tem mais infinito, então qual é o limite? Mais infinito. Tá? Mais infinito, pois, vou botar aqui, pois, limite com x tendendo a mais infinito de x3 é quanto? Hã? Mais infinito. E limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1 menos 1 sobre x é igual a quanto? É 1. Tá? Bom. Agora, ó, tem um resultado que diz o seguinte, ó. Quando você pega uma função polinomial e quer o limite dessa função no infinito, você consegue esse resultado rapidamente, porque o limite de uma função polinomial no mais infinito é o limite no mais infinito do seu termo de maior grau. Ah, como aqui, ó, que é o termo maior grau? x3. Então tem um resultado que diz o seguinte. Dados n natural, tá? E a n menos 1, a1 a 0, n mais 1 números reais, tá certo? Com o an diferente de zero, o limite de an x elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1 mais a1x mais a0, com x tendendo a mais infinito, e pode ser também menos infinito, esse limite é o limite com x tendendo a mais infinito de an vezes x elevado a n. Para onde for o termo de maior grau, ou seja, o limite que tiver o termo de maior grau é o limite de toda função polinomial no infinito. Então, daí sai que, quem é o limite, isso vale para menos infinito também, viu? Quem é o limite com x tendendo a menos infinito de 2x3 menos 6x2 mais 7x menos 1. Quem é? Sai direto. Quem é isso aqui? É o limite com x tendendo a menos infinito de quem? 2x3. Que é quanto? Menos infinito. Tá? E
Daí, por exemplo, e limite com x tendendo a mais infinito de 3, tá certo? De 10x2, 2, tá certo? Mais 100x3, tá certo? Menos 1 sobre 1000 x à quarta. Quem é o limite disso? É o limite com x tendendo a quanto? A mais infinito, de menos 1 sobre 1000 x à quarta. E quanto é isso? Menos infinito. Tá? Quem tiver interessado na demonstração disso, não vou demonstrar. Eu tenho um vídeo onde eu demonstro isso aqui, está no link, no link que está na descrição desse vídeo que eu vou colocar para vocês, tá certo? Eu coloco o link da demonstração disso aqui. Outro resultado, vamos ver aqui, ó. Tá? O link do vídeo com isso aí está na descrição desse vídeo que eu vou colocar para vocês. Veja aqui, ó. Quem é limite com x tendendo a mais infinito de 2x2 menos 6x mais 1 sobre menos 3x2 mais 4x menos 6. Tá. Pergunta a você. Vou colocar bem aqui. Quem é o limite pelos resultados anteriores? Quem é limite de 2x2 menos 6x mais 1 com x tendendo a mais infinito? É o limite do termo de maior grau. Que é quanto? Mais infinito. E quem é o limite com x tendendo a menos infinito do denominador, que é menos 3x2 mais 4x menos 6. É o limite do termo do maior grau. Qual é o limite de menos 3x2 com x tendendo a menos infinito? Menos infinito. Quer dizer que você está diante de outra indeterminação. Limite de um quociente, onde o limite da função numerador é mais infinito e o limite da função denominador é menos infinito. Pode ser o contrário, pode ser igual, mais infinito, menos infinito, menos infinito. Isso é uma indeterminação da forma infinito sobre infinito. Então você já tem 4 indeterminações. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito e infinito menos infinito. Tudo é contexto de limite, tá? Determinação é contexto de limite. Mas como é que eu saio daqui, ó? É o seguinte. Divide tudo por x ao quadrado. Ou coloca x ao quadrado em evidência, tá? Tá certo? Eu coloco aqui é dividir por x. No final das contas vai ser dividir por x ao quadrado. Então você aqui fica o limite. Faz o seguinte, isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito. Numerador, eu coloco o termo de maior grau em evidência. O procedimento é o seguinte. Limite do quociente de duas funções polinomiais, que é uma função racional, limite de função racional no infinito, tá? No infinito. Coloco o termo de maior grau no numerador em evidência e a mesma coisa
no denominador. Coloca o termo de maior grau no denominador em evidência. Numerador e denominador, em cada um deles, coloca em evidência a potência de x de maior expoente. O termo de maior grau. Não é o termo de maior grau, perdão. É a potência de x com maior expoente. Porque o termo de maior grau está aqui, não é ele que você vai colocar em evidência. É só a potência de x. Então fica x2, colocando x2 em evidência, fica 2, menos o quê? 6 sobre x, mais quanto? 1 sobre x2. Tá? Embaixo, potência de x de maior expoente, maior grau. Também. X ao quadrado vezes quem? Menos 3, mais 4 sobre x, menos 6 sobre x2. Aí você, posso cancelar agora, né, o x2 com o x2, e isso aqui, portanto, como essa expressão é igual a ela ser x2, isso aqui é o limite, com o x tendendo a mais infinito, de quem? De 2, menos 6 sobre x, mais 1 sobre x2, e embaixo, menos 3, mais 4 sobre x, menos 6 sobre x. Agora dá para tirar. Qual é o limite do numerador? 2, porque cada parcela dessa tem no infinito que limite? Certo. Qual é o limite de 6 sobre x? Limite de 1 sobre x2? Então a expressão de cima tem limite 2. Enquanto a expressão de baixo tem limite menos 3, pela mesma razão. 4 sobre x tem limite 0. Menos 6 sobre x2 tem limite 0. Então dá menos 2 sobre, dá 2 sobre menos 3, que é menos 2. Tá? Então você tem isso aí. Limite com limite com x tendendo a menos infinito de x3 menos 6x2 mais 4x menos 1 sobre x2 menos 6x mais 1. Ó, mesma coisa. O limite de um polinômio é sempre infinito. Ou é mais infinito ou é menos infinito. Nós já, cadê esse resultado aqui, ó? Tá, bote aqui, ó, o resultado. Limite de uma função polinomial no infinito, ou é mais infinito ou é menos infinito. No caso aqui, qual é o limite do numerador? Menos infinito, que é o limite do x3. Qual é o limite do denominador? Mais infinito, que é o limite do x2. Então isso aqui dá o quê? Dá o limite com o x tendendo a menos infinito de quem? Coloca o x3 em evidência. Então fica x3 vezes o quê? 1 menos 6 sobre x mais 4 sobre x2 menos o quê? 1 sobre x3. Embaixo, x2 vezes quem? 1 menos 6 sobre x mais 1 sobre x2. Tá? Simplifica aqui, x3 com x2 fica só o quê? Só x, né? Então isso é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De x vezes 1
menos 6 sobre x, mais 4 sobre x2, menos 1 sobre x3, e aqui 1, menos 6 sobre x, mais 1 sobre x. Aí eu te pergunto, qual é esse limite? Ó, qual é o limite dessa expressão aqui? É 1. O denominador tem limite 1, o numerador tem limite 1, desculpa, o numerador tem limite 1, o denominador tem limite 1, portanto, essa expressão aqui tem limite 1, e essa tem que limite? 1 menos infinito. Então, qual é o limite? Menos infinito. Pessoal, uma expressão racional que você tem que aprender é quem dá o limite de uma função racional é a junção do termo de maior grau no numerador com o termo de maior grau no denominador. De fato, o resultado é esse, ó. O resultado é esse aqui. O resultado é o seguinte. Dados Mn naturais AM A1 A0 números reais com o A índice M diferente de zero e Bn B1 B0 números reais com o Bn diferente de zero, o limite com x tendendo a mais infinito de AN xn mais AMXN mais A1x mais A0. Obrigado aí, deixa eu agitar aqui. M de mamãe, né? AM sobre BNXN mais B1x mais B0. Esse limite aqui é o limite, basta calcular o limite com x tendendo a mais infinito de AM x elevado a m sobre Bn x elevado a m. Deixa eu escrever direito que o m é índice, não é fator. A índice m x elevado a m sobre B índice n x elevado a m. Joga para o termo de maior grau, tá certo? Portanto, quem é o limite com x tendendo a menos infinito, isso vale tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Demonstração disso não vou dar, tem um vídeo, eu vou deixar indicado aqui na descrição. Tá? Limite com x tendendo a menos, aí vocês quiserem, tiverem interesse, vejam a demonstração. Limite de, tá? 4x3 menos 6x2 mais 7x menos 8 sobre 8x2 menos 5x mais 4 mais 6. Quem é esse limite? É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 4x3 menos, perdão. É o limite com x tendendo a menos infinito de 4x3 sobre 8x2.
Que é quanto?